Nos vídeos anteriores, nós estudamos como o motivo religioso básico da matéria e da forma, originário lá da Grécia Antiga, moldou o pensamento de filósofos como Heráclito, Parmênides, Platão e Aristóteles. Agora, nós vamos ver essa antiguidade já num outro momento, marcado pela ascensão e consolidação do Império Romano e pela ascensão e disseminação do cristianismo. Nesse novo cenário, era inevitável que o motivo religioso básico da matéria e da forma, tal como concebido pelos gregos antigos, se transmutasse, ainda que não perdendo a sua essência. E esse é o objetivo aqui deste vídeo. Em adição, veremos o pensamento de outro grande homem da antiguidade, que foi Agostinho de Hipona. Bem, mas começando pelo motivo da matéria e da forma, nós veremos que com o Império Romano ele será absorvido e começará a receber influências que interessavam a lógica do Império Romano naquela época. Nas palavras do filósofo Hermann Doiverd, nós temos esse fenômeno da seguinte maneira: à medida que o Império Romano se expandia, era compreensível que o motivo religioso básico da cultura grega viesse a influenciar a cultura romana. Depois que os romanos ocuparam a Grécia, eles adaptaram o culto de seus próprios deuses à religião cultural grega. Mais ainda, a religião romana da vida, que rendia culto à vida comunal na tribo e no clã, tinha muito em comum com as antigas religiões gregas da natureza. Desse modo, a ideia religiosa do Imperium encontrou um solo fértil entre os conquistadores romanos. E o que Doiverd quis dizer com isso? Bem, o próprio filósofo explica em detalhes como aquele motivo religioso básico da matéria e da forma lá na Grécia Antiga foi adaptado para a nova realidade e, dessa forma, atender aos interesses do Império Romano. Doiverd vai destacar que os romanos mantiveram os deuses culturais gregos, absorvendo a antítese intrínseca do motivo religioso da matéria e da forma, ou seja, essa transmutação daquele motivo tipicamente grego para agora um motivo adaptado aos interesses romanos não foi radical. Aquela antítese inerente do motivo religioso básico, ressaltada por Doiverd, que era exatamente o choque entre a ideia de matéria e de forma, foi mantida na concepção romana. Os romanos não resolveram essa relação antitética fundamental que existia no motivo religioso básico. No entanto, os deuses gregos foram romanizados, ou seja, Deus se tornou Júpiter e assim por diante. E, em um primeiro momento, a ideia de res publica representa a vontade dos deuses, ou seja, a forma, sobre os mortais, ou seja, a matéria. Mas o imperador Augustus transfere esse papel para o Caesar, o César, o imperador romano, que passa a ser o representante dos deuses no mundo imanente. Olha a adaptação que os romanos estão fazendo para que aquele motivo religioso básico que os influenciava, vindo lá da Grécia, pudesse ser adaptado aos interesses do Estado romano. É isso que Doiverd está nos mostrando aí. Então, a transcendência deixa de ser a busca por um conhecimento genérico, como nós vimos lá em Platão, lógico, como vimos em Aristóteles, ou mesmo pela rejeição desses conhecimentos, como defendiam os céticos desde os tempos de Zenão de Eleia. Mas aqui nós temos que a transcendência é a submissão do pensar ao Estado, mais especificamente o Estado romano. Por essa razão, os textos romanos lidam tanto com questões jurídicas e societais. Então, veja bem, basicamente o que Doiverd está nos chamando a atenção é que os romanos pegaram essa base pagã grega, expressa pelo motivo religioso básico da matéria e da forma, e a adaptaram aos interesses do Estado romano. Veja, na cultura romana, a ideia da sustentação do Estado era primordial. Então, inevitavelmente, aquele motivo religioso básico grego seria adaptado aos interesses do Estado romano. E é exatamente isso que nós vemos que é ressaltado pelo Doiverd nesse raciocínio. Então, a partir daí, nós temos
um ambiente cultural no auge do Império Romano. E vai ser retratado por um outro autor, que é o Earl Cairns, no seu livro sobre a história da igreja e do cristianismo, que da seguinte maneira: a filosofia grega preparou o caminho para a vinda do cristianismo, destruindo as antigas religiões da natureza. Doivres já tinha mostrado isso, quando ele falou do surgimento do motivo religioso básico. Qualquer um que entrasse em contato com seus princípios, fosse grego ou romano, logo perceberia que a sua disciplina intelectual havia tornado sua religião politeísta tão ininteligível, em termos racionais, que acabava por abandoná-la em favor da filosofia. Então, veja bem, o Carlos aqui está ressaltando o mesmo movimento que o Doivres já falou. Aquelas religiões de mistério da Grécia Antiga, dos povos pré-gregos ou estrangeiros, ela perdeu a razão de ser à medida que a cultura avançava, à medida que você tinha algo mais estruturado, uma visão de mundo mais estruturada, não fazia sentido mais continuar com aquelas crenças. E as pessoas respondendo, indo para esse lado mais filosófico, mais racional. Só que, continua o Carnes, a filosofia não conseguia satisfazer as necessidades espirituais do homem, ou seja, expressos ali na forma. Lembre-se que no motivo religioso básico a forma dá essa ideia do espírito, do transcendente, que via-se obrigado, então, a tornar-se um cético ou a procurar conforto nas religiões de mistério agora do Império Romano, não mais aquelas religiões de mistério lá da Grécia muito antiga. Esse fracasso na filosofia do tempo da vinda de Cristo tornou as mentes humanas prontas para entender uma apresentação mais espiritual da vida. Então, o que o Carnes está falando, e juntando com o Doivres, os dois não são da mesma linha de pensamento, mas juntando as ideias de Doivres e aqui do Carnes, o que nós vemos é o seguinte: olha, essa transmutação do motivo religioso básico, da matéria e da forma, nesse novo motivo religioso básico do Imperium, não resolvia a antítese fundamental ali, a contraposição fundamental do motivo grego, apenas atendia os interesses do Estado romano e nenhuma coisa nem outra dava uma solução que tranquilizasse a busca espiritual das pessoas. Então, havia uma crise ali espiritual mesmo na antiguidade, porque aqueles que percebiam isso foram buscar consolo na filosofia, mas a filosofia, inclusive Platão, Aristóteles, não dava todas as respostas para as perguntas envolvendo o mundo transcendente que as pessoas faziam. As religiões de mistério gregas não resolviam, a filosofia grega não resolvia, as religiões de mistério romanas não resolviam, então o que resolvia? Era aquela crise, as pessoas estão buscando algo e não há resposta. Na visão do Carnes, isso vai possibilitar a ascensão do cristianismo, porque o cristianismo vai vir com uma resposta muito diferente daquelas respostas que eram dadas nas religiões de mistério, tanto na versão grega quanto romana, e também pela filosofia. Então nós temos aí o ambiente próprio para a ascensão do cristianismo, ou seja, nós vamos ter aí, e por cristianismo, nós já pegamos o nascimento, morte e ressurreição de Cristo, o evento crucial do cristianismo. Depois vai haver o período apostólico, que é o início da igreja cristã primitiva, quando os apóstolos vão cuidar da evangelização, cuidar da formação da igreja cristã ali. E com a morte do apóstolo João, que foi o último dos apóstolos, inicia-se um outro período da história cristã, que é o período patrístico, um dos pais da igreja, no qual a expansão da igreja cristã já ocorre dentro do Império Romano. Não que na época de Cristo não fosse Império Romano, já era um Império Romano, mas no período patrístico essa expansão vai se dar dentro desse contexto mais forte ainda do Império Romano. E aí que nós temos, então, Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho. Então vamos falar um pouco do pensamento deste grande teólogo, deste grande pensador da antiguidade. Uma breve biografia de Agostinho de Hipona é muito útil para entendermos este homem. Ele nasceu no ano 354 depois de Cristo e morreu em 430, sendo um homem que viveu
na transição entre a Antiguidade e a Idade Média, ou seja, ele nasceu na Antiguidade e morreu já nas portas da Idade Média. E antes de se tornar cristão, ele flertou com muitos sistemas filosóficos de pensamento, como o monaquismo e o neoplatonismo. Após a sua conversão, passou a ser um crítico desses sistemas, em especial do neoplatonismo. E além dos embates filosóficos, Agostinho teve que lidar com questões teológicas que provocavam intensos conflitos na igreja cristã primitiva. E entre elas estavam o donatismo e principalmente o pelagianismo. Então, se você pesquisar sobre esses termos aí, você vai encontrar as grandes frentes de batalha enfrentadas por Agostinho na sua vida. E um dos aspectos fundamentais de Agostinho será o seu problema epistemológico, que pode ser resumido da seguinte forma: os neoplatonistas, com Plotino à frente, desenvolveram uma nova forma de ceticismo que duvidava da confiabilidade da percepção sensorial, ou seja, da experiência como maneira válida para se atingir o conhecimento. Lembrando a você que apesar de ser dos neoplatonismos, essa vai ser uma ideia defendida por Aristóteles. Lembre-se daquele vídeo sobre Aristóteles em que ele dizia exatamente isso, que o mundo sensível fornece para nós as bases do conhecimento. Agora, a esse respeito, os céticos mais radicais duvidavam da capacidade do indivíduo em ter conhecimento. Para eles, simplesmente não era possível conhecer nada. Esse aí é um raciocínio tipicamente cético. Como você pode afirmar que conhece alguma coisa? E os céticos, eles acabavam entrando num círculo vicioso, porque eles afirmavam isso e, ao mesmo tempo, ao afirmar isso, eles não tinham base para afirmar isso. Porque se você fala que você não pode conhecer coisa alguma, então qual é a base dessa sua afirmação? Ela mesmo fica em jogo. Então, veja, esse é um grande problema do ceticismo, dele nos levar para um círculo sem fim. Você não sai daquele lugar. E o ceticismo, na verdade, não dá alternativa nenhuma, a não ser você ficar preso nesse eterno círculo aí sem sair do lugar. Agora, Agostinho os confrontou com o argumento de que mesmo o cético tem que admitir que há certas verdades. Então, olha só como Agostinho foi brilhante nisso daí. E para Agostinho, mesmo os céticos não podiam se opor a um dos princípios da epistemologia, que é a lei da contradição, pois mesmo os céticos precisavam dela para manter o seu ceticismo. Então aí Agostinho, a partir desse raciocínio aí, dessa identificação, melhor dizendo, do problema epistemológico, ele vai levantar aquilo que para ele era o problema epistemológico central, ou seja, como podemos ter certeza daquilo que afirmamos, daquilo que pensamos, daquilo que percebemos. E esse problema começa a ser discutido na Antiguidade e permanece uma das grandes questões epistemológicas até os dias atuais. E ele se traduz na seguinte pergunta: qual é a validade da experiência, ou seja, da percepção sensorial, na certeza? E aí, Agostinho vai dizer o seguinte: nosso corpo é o que nos liga ao mundo imanente. Assim, dependemos dos nossos sentidos para termos contato com o que existe fora das nossas mentes. Porém, se o veículo de conhecimento, o corpo, não é confiável, então o conhecimento produzido por ele também não é. Repare como aí nesse pensamento de Agostinho nós encontramos ecos de Platão. E aí Agostinho advoga que existe diferentes níveis de certeza em um contínuo. É como se fosse um contínuo que começa na experiência, ou seja, na percepção sensorial de um lado, e vai até o nível formal de conhecimento, que ele chama de verdade racional. E Agostinho estava buscando explicar a felicidade humana. Quando ele pensa isso, não é à toa, ele queria uma explicação para a felicidade humana. Não no sentido estoico e epicureu, em que ela era apenas uma parte da mente filosófica. E aí Agostinho vai concluir que a felicidade suprema era o conhecimento de Deus. Em uma primeira instância, se a mente reconhece que certas verdades são objetivas, necessárias e absolutas, como as verdades matemáticas ou lógicas, por exemplo, então ela precisa reconhecer que há uma fonte dessa verdade, um ser absoluto que eternamente pensa suas ideias perfeitas. E olha como Platão aparece aí de novo. Então, o que Agostinho está dizendo aqui
é que, ora, se a mente, se a nossa percepção reconhece que certas coisas são verdades objetivas, necessárias, ou seja, elas precisam existir para dar sentido às coisas e absolutas, então nós precisamos reconhecer que existe um Deus. E se há verdades absolutas, isso implica um conhecimento de Deus, mas não significa ter um relacionamento com Ele. Logo, pode-se negar Deus teologicamente, mas não filosoficamente. Esse ponto de Agostinho é muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte: olha, se você reconhece que há verdades absolutas, né, e elas existem de fato, mesmo o mais radical dos relativistas, ele, em algum momento ele vai ter que admitir que existem verdades absolutas, e isso, então, leva a um reconhecimento de que há um Deus. Mas o que Agostinho está dizendo aqui é que, ainda que filosoficamente você não possa negar a existência de um Deus absoluto, isso não significa que seja uma ideia aceitável para você do ponto de vista teológico. O que Agostinho está dizendo é que você aceita uma coisa como uma decorrência lógica, e no caso a existência de Deus, você aceitaria como uma decorrência lógica, afinal de contas você admite que há verdades absolutas, mas isso não significa que a sua visão teológica mudou. Você pode ser um ateu, um cético, um agnóstico, você pode professar que, na verdade, você não acredita nesse Deus, no Deus cristão, por exemplo. Mas o que Agostinho está apontando é que, se você acredita em verdades absolutas, você tem que admitir que há a possibilidade, pelo menos, da existência de um Deus. Mas admitir isso não significa que você vai ter um relacionamento com Ele, você vai ter uma experiência com Deus, não vai ser algo que vai transformar necessariamente a sua visão de mundo. Então, com base nisso, Agostinho desenvolve o conceito cristão de criação ex nihilo, ou seja, ex é uma preposição latina que pode significar a partir de, nihilo, nada. Então, a criação a partir do nada. Deus criou o universo livremente e voluntariamente, ou seja, é um imperativo divino, que em latim a gente chama de fiat. Deus tem o poder de criar a partir do nada com a sua palavra. Então veja como Agostinho dá a solução para esse problema epistemológico central. Como podemos ter certeza? Porque existem verdades que são absolutas, e essas verdades vêm do próprio Deus. Então, ainda que você não tenha uma experiência com Deus, uma real crença nesse Deus apresentado pela Escritura Sagrada Cristã, mas Deus é um ser que necessariamente precisa existir para dar sentido a essas reflexões epistemológicas. Esse é um dos pontos centrais do pensamento deste grande homem que foi Agostinho de Hipona. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.